Olá, pessoal. No nosso último encontro, nós fizemos o quê? Nós melhoramos aqui, ó, o spawn dos nossos canhões, ó. Então, quando eu clico aqui, eu consigo criar os meus canhões em um determinado período de tempo, né? E consigo também remover o canhão nesse mesmo período, tá ok? O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos trabalhar com partículas, tá? Então, um recurso muito interessante aqui presente no Construct, desde a versão 2, né? E nós vamos fazer isso aqui. Só que primeiro, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, eu achei muito legal, ó, eu olhei aqui alguns exemplos, né, do próprio Construct, e ele tem um exemplo aqui, ó, pessoal, do que? De Tourette. Olha lá. E o que eu achei interessante, pessoal? O efeito de partículas, ó. Simples, tá ok? Mas bem interessante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o efeito aqui de partículas, ó, existente nesse exemplo, tá? Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa bala, ó. Então, o que eu quero? Ao invés de utilizarmos no nosso Tower Defense um míssil por enquanto, pessoal. Então, tá aqui o nosso míssil, ó. Cadê ele? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui. O nosso míssil. Eu vou clonar o nosso míssil. Então, míssil 2. E o nosso míssil 1, pessoal, que é a nossa imagem normal, eu vou fazer o quê? Só para aproveitar o nome, ó, né? E todo o nosso jogo está baseado no míssil, né? Eu vou alterar aqui, ó, o desenho, tá? Então, qual o tamanho desse desenho aqui? Vamos ver aqui, ó. Cadê? 10 por 5, né? Então, vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, 10 por 5. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um zoom, né? E agora nós vamos pintar. Então, na realidade, ó, ele não fez muita coisa. Ele só pegou e fez o desenho de uma cruz em azul, ó. Então, vou vir aqui, pegar a cor azul, pegar o lápis, vamos diminuir aqui o tamanho do lápis. Vou pegar aqui, ó, até o retângulo, ó. Porque vai ficar mais fácil de fazer isso. Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da borda, apesar que a borda já está em 1, né? Então, vamos pintar aqui, ó. Pronto. Vou pegar a borracha. Vou diminuir aqui. Pronto, ó. Mais fácil. Era até mais fácil ter feito o quê? Pintado o fundo de preto. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, nosso tiro agora é esse tracinho azul, tá? Vamos colocar aqui uns canhões. Vamos ver se vai ficar mais interessante. Olha ali, ó, né? Só que agora eu preciso regular o que do nosso canhão, ou melhor, do nosso míssil. Eu preciso regular aqui o ponto de origem, né? Então, olha lá, Origin Point. Onde ele está? Quick Assign, Middle. Pronto. Foi para o meio do desenho. Vamos ver agora como que vai ficar. Obviamente, pessoal, vocês podem utilizar qualquer imagem. Esqueci de criar um canhão para testarmos, tá? Então, não precisa ser essa imagem. Pode ser o próprio míssil ou qualquer outro. Tá ok? Vamos ver. Olha ali, agora saindo do ponto correto, tá? Caso vocês queiram que ele seja maior, ou vocês aumentem o tamanho dele aqui, ou se não, podem aumentar aqui a proporção dele. Mas aqui, ó, o que eu posso fazer? Size 10 por 5, vamos ver aqui, ó, 15
por 10. Como que ele vai ficar? 15 por 10. Ficou bom, 15 por 10. Um tamanho razoável. E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos criar aqui isso que nos interessa, ó. Nós vamos criar aqui no nosso game as nossas partículas. Como que eu faço isso, ó? Eu posso simplesmente clicar 2 vezes aqui em uma área em branco e escolher aqui partículas, ó. Cadê? Cadê? Vamos procurar aqui. Não estou encontrando. Particles. Particles. O nome que eu vou dar para as minhas partículas, pessoal? Eu vou até copiar aqui o nome do exemplo, ó. Então, se eu olhar aqui o nome das partículas, ó. Bullet Impact. Olha lá. Então, olha que nome sugestivo, pessoal. E o desenho, pessoal, ele é bem simples. Então, Bullet Impact. Então, aqui o nosso vai ser parecido, ó. Por quê? Porque o nosso não é bullet, né? O nosso não é missile. Missile Impact Particles. Pronto. Está aqui o nome da nossa partícula. E aqui eu vou colocar ela em qualquer lugar, tá? Vamos definir o desenho da nossa partícula. Eu posso até pegar como padrão aqui o tamanho definido aqui, ó. Qual foi o tamanho? 5 por 5. E ele fez o quê? Fez uma cruz também, ó. Então, vamos lá. Qual o tamanho? 5 por 5, tá? Vamos dar um zoom. Vou pintar aqui de azul também. E eu vou apagar os cantinhos com a borracha. Pronto, ó. Maravilha. Vou até aumentar um pouquinho aqui. A 2. 3. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Esse efeito aqui é um pouquinho mais claro. Dei uma clareada nele. Então tá aqui. Então vou fechar. E qual que é a ideia, pessoal? De uma partícula. Se eu clicar aqui, ó, na nossa partícula, Missile Impact, olha ali, ó. Eu tenho alguns detalhes de configuração, ó, tá? Quais configurações? Velocidade, o tamanho das partículas, opacidade, taxa de disparo, ó, tá? Se eu vou randomizar ela tanto em X quanto em Y, velocidade de randomização, tá? E outra coisa aqui interessante, ó, cadê? Que é o ângulo que eu defino a abertura da partícula. Então, além disso, nós temos algumas outras características, ó, do lifetime, ó, das propriedades de vida da partícula. Então, como eu falei que eu ia acabar copiando essa partícula, pessoal, então olha ali, ó, vamos olhar aqui a nossa partícula, quais são as características dela, tá? Então, se nós olharmos, ó, o que que ele fez? Ele definiu aqui a taxa, ó, o rate, olha lá, que é o número de partículas, ó, que são criadas por segundo em cada disparo do nosso componente partícula, né? Então, ele colocou 10. Então, nós vamos vir aqui no nosso, ó, vamos copiar nosso amigo, cadê? Ó, rate. Então, a taxa, ao invés de ser 50, vamos colocar 10, que eu achei bem interessante. Spray cone. O que que é isso aqui, ó? Spray cone, pessoal. Vamos alterar aqui, vamos colocar 180. Olha o que que aconteceu. É a área que ele vai espalhar as partículas, ó. Tá vendo, ó? Quanto maior o cone, maior a área onde ele vai disparar, disseminar a partícula. No caso aqui, ó, ele escolheu o quê? 50. Então, ele fechou o cone, deixou com uma área inferior. Então, somente aqui, ó, é a área que será disparada as partículas. Tá? Que tipo de
partícula, vamos dizer assim, ó, que tipo que ele vai simular esse disparo da partícula? Continuous spray. A partícula vai ficar constantemente disparando, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou arrastar aqui para a tela, ó. Vou dar um play. Olha ali, ó, disparando constantemente, ó. Não parou aqui de disparar a nossa partícula, tá? Então, one shot. Olha lá. Uma vez só, a partícula é disparada, tá ok? Tranquilo, pessoal? Size aqui. Só ver aqui o negócio. 128 por 128. Quanto que está o nosso size? Vou dar um play. Não está aqui ainda. Ainda eu quero arrumar algumas coisas aqui, com relação principalmente ao tamanho aqui da nossa partícula. Antes disso, vamos voltar aqui. Configurar o restante, né? Então, olha ali, velocidade, ó. Então, qual velocidade que as partículas vão ser disparadas, né? Então, se nós olharmos aqui no nosso, ó, speed 200, 80. Tamanho, ó, esse que é o interessante, pessoal. Se vocês repararem, quando eu dei um play, olha ali, ó. Vocês viram que o tamanho da partícula, vamos dizer assim, está grande? Isso corresponde ao que? Ao tamanho da imagem que é gerada, né? Das partículas que nós definimos. Então, esse é o desenho que ele vai criar, ó, né? E ele vai deixar esse desenho com que tamanho? Com o tamanho de 32. Vamos colocar 5 aqui, ó, que foi basicamente o tamanho que nós criamos, ó, tá? Da nossa partícula. Okay? E aqui, se vocês olharem, ó, ainda, além disso, eu tenho opacidade, o quanto que essa partícula vai ser visível, né? 100% na 100%, ela é totalmente visível. Conforme vai tendendo a zero, ela vai ficando invisível, né? Então, tranquilamente, vamos deixar com 100. E Speed Randomizer, ó. Speed Randomizer. Ele colocou 20. O que isso significa, ó? É que ele vai alterar as velocidades, ó, das partículas, ó. Cada partícula vai ter uma velocidade em especial. Tá vendo? Ele vai randomizar a velocidade. Vai criar um valor randômico para a velocidade. Okay? E aqui, ó, o que ele definiu mais no exemplo padrão, ó, aceleração, né, das partículas, ó, menos 10. Então, se nós olharmos aqui na nossa, ó, menos 150. Vamos colocar menos 10. Tá? E o que mais que ele definiu aqui? Gravidade zero. Para quê? Para as partículas não sofrerem influência da gravidade, ó, se eu aumentar aqui, por exemplo, eu vou colocar 100. Olha o que vai acontecer, que interessante. As partículas vão nascer, vão ser criadas e elas vão cair, ó. Então, eu posso até criar um efeito de cachoeira, ó, com essas partículas. Se vocês olharem aqui, ó, vou tirar de one shot para contínuo. Olha ali, ó. Ele vai criando as partículas e por conta do nosso amigo aqui, ó, cadê? Gravidade, elas vão caindo. Então, vamos zerar a gravidade. Aqui ele zerou tudo até a velocidade de randomização, ó, que é o máximo que eles podem randomizar. E o que ele fez mais? Destroy Mode, ó, Fade to Invisible. Então, o que acontece? Ó, ele vai ser destruído, pessoal, quando as partículas ficarem invisíveis, tá ok? Essa é a ideia. Então, aqui, vamos pegar aqui, vou voltar para o one shot, ó. Tá? Essa é a ideia. Eu vou até redimensionar aqui, ó. Acho que 10. Cadê? Deixa eu pegar o nosso míssil. 15 por 10. Eu vou voltar aqui. Só para ver vamos ver como é que vai ficar. E agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou arrastar a nossa partícula para cá, né?
para nós não visualizarmos ela, ó, então não estamos vendo. E no nosso level, ó, então aqui, em que momento nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando com o canhão, ó. Então, quando o míssil colidir com o inimigo, ó, olha lá, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo o inimigo e estou subtraindo. E o que nós vamos fazer aqui também, pessoal? Nós vamos adicionar, olha ali, nós vamos adicionar aqui o nosso Missile Impact Particles, ó. Só que nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o meu míssil, olha ali, então, add action, eu vou fazer o meu míssil spawn another object, tá? Ou até fazer, ó, vamos ver aqui primeiro no inimigo, né? Eu vou fazer o meu inimigo spawn another object. Qual objeto? O nosso Missile Impact Particles. Pronto. Em qual layer? A nossa layer principal, que é 4. Qual image point? 0. O nosso inimigo só tem um image point. Vamos ver como vai ficar. Coloquei os meus canhões. Olha ali. Então, toda vez que o míssil bate no nosso jogador, né, você vê essa questão do efeito, ó, dele batendo no jogador. Então, é como se fosse aqui, qual é a minha ideia, pessoal, né? Como se os nossos canhões estivessem atirando tinta nos nossos inimigos, tá ok? Essa é a ideia, tá? Então, tá tirando tinta azul, ó. E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos, deixa eu salvar aqui, só para não perder o que nós estávamos fazendo. Inclusive, ele mostrou uma mensagem de alerta. Pronto, já salvei. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma outra partícula. Qual? A de morte, ó. Enemy Dead Particles, ó. Vou até aproveitar aqui, copiar o nome, ó. E essa, pessoal, olha que legal, ó. Ele vai fazer a partícula se espalhar por todos os lados, ó. Tá vendo que ele aumentou a área do cone, ó? Tá vendo? Isso aqui é similar a um vídeo que eu gravei de como criar uma partícula de morte do Mega Man, né? Depois eu vou até colocar aí para vocês como conteúdo para vocês visualizarem essa questão de partículas, apesar de ser este exemplo ter sido feito no Construct 2, né? Ele é muito interessante e também se aplica aqui no Construct 3. Então vamos lá. O nome, Enemy Dead Particles, e aqui vai ser do tipo partículas. E eu vou colocar aqui, ó, só para seguir o mesmo padrão. Olha ali. Vamos lá. O vermelho. Vamos pintar aqui, ó. Vermelho. E agora, com a nossa borracha, nós vamos deletar aqui. Então, espera aí. Eu vou fazer até diferente aqui, ó. Dá um Ctrl Z. Deixa eu ver que tamanho que ele usou. Vamos economizar, que o tamanho aqui meu, 11 por 11, né? Certeza que o tamanho que eu estou usando aqui, olha ali, ó, 250. Então é um exagero. Por que exagero, pessoal? Por se tratar de apenas um ponto, né? Então não compensa eu criar uma imagem muito grande. Por quê? Porque mesmo eu aumentando a imagem, ela não vai ficar distorcida. Entenderam? Então essa é a ideia. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Então já fiz aqui
o meu exemplo. Vou até dar uma melhoradinha aqui, ó. Pronto. Vamos ver. E pronto. Então tá aqui. Já vou poder fazer o quê? Começar a alterar as características dele, ó. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar. Vamos aproveitar. Vamos ver aqui o que ele colocou aqui. Velocidade 100. Vamos partir lá do rate, ó. Rate 20. Então taxa de criação 20. O cone, ele vai pegar todo, ó. Então vai ser 360. Vai ser a volta completa. Olha ali, ó. Né? Continuous spray, one shot. Okay? Uma coisa interessante, ó. Não sei se vocês vão ver. Preview, ó. Eu clico aqui. Ele me mostra como vai sair isso daqui. 5. Vamos ver. Vamos colocar 10 aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. 10 eu acho que tá bom. Mesmo que não seja igual, ó. Ele colocou até o tamanho padrão, ó. Ele criou na imagem, ó. Vamos ver se o 11 vai melhorar. Praticamente não mudou nada. Cadê? Velocidade 100, né? Velocidade 100. Cadê? Vamos lá. Velocidade 100. Valor randômico, tanto para o x quanto para o y, pessoal, ele já definiu aqui, ó, um valor, ó, tá? Para mudar as coordenadas, é a direção, né, que ele vai disparar cada partícula. Então, ele colocou 10 e 10. E também um valor randômico para a velocidade, ó, 50. Vai variar aqui a velocidade de 50. E resta é 0, 100 e 400. Então, aceleração menos 100 e 400, o máximo da velocidade que ele pode randomizar. Então, vamos lá. Ou melhor, né? Vamos dar um preview aqui, ó. Criando as partículas de morte, tá? Vamos ver se ficou parecido com o dele. Olha ali, ó. Igual, né? Nós copiamos as configurações. Se eu não colocasse o valor randômico, pessoal, depois eu vou indicar um outro conteúdo para vocês lerem, eu poderia criar outros efeitos, tá ok? Então aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no nosso level, olha lá, e quando a vida do nosso inimigo chegar a 0, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma ação, vou fazer o nosso inimigo spawnar um outro objeto, que é o enemy dead. Pronto. Layers 4, que é a nossa layer principal, image point 0, que é a imagem que é a coordenada 0 do nosso inimigo. Tá ok? Vamos testar. Coloquei os canhõezinhos. E tá aí, ó. Atirando. Olha lá que legal. Então agora nós já temos um efeito aí quando os nossos inimigos morrem, pessoal. Olha que interessante. Então nós conseguimos implementar isso no nosso game. Tá ok? Perfeito? Maravilha. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria mostrar para vocês o que? Apenas como trabalhar com partículas e o que é essas partículas aqui nos nossos games. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.